passageiras e não deve nos trazer uma grande preocupação, porque nós somos regenerados para uma esperança viva. Então não precisamos mais ter medo da morte, medo do inferno. Podemos ter uma vida aqui tranquila, sem nos preocuparmos, entregando e lançando sobre Deus todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, e temos aqui então uma vida confortável, tranquila, confiando que tudo que acontece, por mais que seja algo que seja contrário à nossa vontade, que nos aflige, que nos traga alguma preocupação, saber que o Senhor Deus está cuidando de nós, o Senhor Deus está nos guiando, nos amparando, nos sustentando, tendo sempre a confiança no amor e no cuidado do nosso Pai. Então, e esse verso ainda, a segunda parte do verso 10, então, ele mostra agora acerca do agravamento do pecado daquele que não crê no nosso Senhor. O versículo 10 diz: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. O ímpio, na verdade, então, além de não crer em Deus, além de ele não simplesmente não crê em Deus e não simplesmente não aceita a sua palavra. O ímpio, na verdade, ele acusa a Deus de ser mentiroso. Ainda que seja de uma maneira inconsciente, ainda que ele não faça isso tendo consciência de que está fazendo, mas ele, quando não crê em Deus, quando não crê que a palavra de Deus é verdadeira, quando não crê nas promessas que nosso Senhor Deus fez, quando não crê que Cristo realmente morreu na cruz por nós, o homem então está dizendo que Deus é mentiroso, porque aquilo que ele disse não é verdade, então ele está acusando Deus de ser mentiroso. Por não acreditar que seu Filho morreu por nossos pecados, que Jesus era o Filho de Deus, por não acreditar, ou então por achar que Cristo veio apenas para enganar alguns homens e levá-los ao erro e à miséria, apenas para iludir os homens aqui, ou que Cristo então, ou então que a religião, na verdade, é algo inventado por homens, não algo que o próprio Deus estabeleceu, quando na verdade a religião é uma instituição pura, santa, celestial, imaculada, que só pode ter sido criada criada pelo próprio Deus. Quando o homem não crê na palavra, o homem não crê na palavra de Deus, ele diz que todas essas coisas são mentira, e que Cristo não existiu, que Cristo não é o nosso Salvador, que Cristo não é o Salvador, não é o Filho de Deus. Então, dessa maneira, ele diz que Deus é mentiroso. E ao contrário do que o homem diz, então, a palavra de Deus diz que Deus é santo, como diz em Apocalipse 4, versículo 8. A palavra de Deus diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando o homem então vive dessa maneira, não crendo na palavra de Deus, ele então diz que, na verdade, Deus é o pai da mentira. Quando a palavra de Deus ensina que o pai da mentira é o diabo, como nosso Senhor diz em João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, o Senhor Jesus dizendo aqui de maneira clara que, na verdade, o diabo é o pai da mentira. Então, mas quando os homens não creem que Deus diz, quando não creem que o que Deus diz é verdadeiro, o homem, então, ainda que inconscientemente diz que, na verdade, Deus, então, é o pai da mentira. O ímpio, então, além de rejeitar as bênçãos de Deus, além de rejeitar tudo aquilo que Deus promete como sendo bênção e como sendo privilégio, porque na sua palavra o ímpio ainda acusa a Deus de ser mentiroso. Então, e por conta disso, então, o homem é totalmente merecedor do castigo eterno que ele está preparado. Quando o ímpio não crê e não aceita a palavra de Deus, ele então não tem nenhum tipo de desculpa para apresentar diante de Deus, não tem nenhum tipo de argumento que possa apresentar diante de Deus para que ele seja merecedor das bênçãos de Deus, porque ele acusa a Deus de ser um pecador. Na palavra de Deus diz que Deus é santo. Por isso, então, o homem é merecedor da punição pelo seu pecado. Mostra, então, o quanto é sério e o quanto é terrível a situação do ímpio. Porque não é uma questão apenas de não acreditar que Deus é o Senhor, acreditar que Deus acreditar nas promessas de Deus, mas é uma questão também de acusar a Deus e de se voltar contra Deus de maneira contundente, chamando a Deus de mentiroso. Na sequência, nos versículos 11 e 12, a palavra de Deus diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um Filho
tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse, então, é o resumo do Evangelho. Deus, Ele nos deu a vida eterna, Ele nos separou e nos preparou desde a fundação do mundo para que tivéssemos a vida eterna com o nosso Senhor. Ele preparou também os meios necessários para que tivéssemos a vida eterna, tendo o sacrifício de Cristo na cruz. E essa vida está no seu Santo Filho. O Filho de Deus, ele é a vida eterna na sua própria essência e na sua pessoa. Ele é a vida eterna para nós, a origem da nossa vida espiritual e gloriosa. É o Senhor Jesus, então, que transmite a vida para nós quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele é que nos resgatou, nos restaurou e nos tirou do poço de pecado em que estávamos e nos deu a vida eterna. Sem Cristo, todos os homens estão mortos. Ainda que pareça que estão vivos, na verdade, estão mortos nos seus delitos e pecados. Os homens, então, vivem de uma maneira achando que estão vivos, mas, na verdade, estão caminhando para a morte eterna. Quando não creem em Deus e não aceitam a verdade do Evangelho, estão caminhando para a morte eterna, porque quer o homem acredite ou não, há uma eternidade que devemos passar. Se cremos em Deus e se aceitamos a palavra de Deus como sendo verdadeira, se nos humilharmos diante de Deus, passaremos a eternidade com o nosso Senhor, salvos e reconciliados com Cristo Jesus e com Deus, o nosso Pai. Mas se não cremos assim, a eternidade será terrível e será uma eternidade de morte e totalmente separada e sem nenhuma possibilidade de reconciliação com o nosso Deus. Como o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 2, versículos de 1 a 3. Peço a igreja que abra em Efésios 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, o apóstolo Paulo mostra de maneira clara que toda a raça humana, até que seja lavada e redimida pelo sangue de Cristo na cruz, vive em pecados e éramos filhos da ira, como todos os homens são, aqueles que não creem que o Senhor é o Deus Salvador. Então, a diferença então é que quem vive sem Cristo está debaixo da condenação da lei, porque ele rejeita o Filho de Deus, que é a própria vida. Então, dessa forma, o homem acaba como que forçando a Deus a abandoná-lo à morte eterna, porque o homem que vive dessa maneira faz a Deus mentiroso, uma vez que ele não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O Senhor Deus, ele oferece a salvação a todos, como a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 55, versículos 1 a 3. Isaías capítulo 55, versículos de 1 a 3 diz: Ah, todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então aqui a palavra de Deus nos mostra como o Senhor oferece gratuitamente a salvação, e o homem, quando ouve essa palavra e não crê que essa palavra é verdadeira, ele então faz a Deus mentiroso e não pode merecer outra coisa que não seja a morte eterna do nosso Senhor. E Paulo então mostra a diferença que existe entre aquele que vive debaixo da lei e aquele que vive debaixo da graça, aceitando a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Em Romanos 10, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E também em Gálatas 3, 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio
para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, no primeiro ele diz que o fim da lei é Cristo. Não que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, não devemos obedecer à lei. Muito pelo contrário, somos ainda mais constrangidos e impulsionados, e como consequência, por ter a Cristo como nosso Salvador, nós obedecemos à lei do nosso Senhor. Mas o que ele está dizendo é que não existe mais o peso da lei sobre a nossa vida, não existe mais a condenação da lei. E em Gálatas, então, ele fala que a lei nos serviu como um aio. Aio era um tipo de escravo que era responsável pela educação da criança, especialmente responsável por apontar o que a criança fazia de errado e por corrigir o seu mau comportamento. E assim, então, o que a lei de Deus faz conosco, da mesma maneira, é o que Deus faz a lei de Deus faz conosco. A lei de Deus nos mostra que nós estamos vivendo, que a nossa vida é contrária à lei de Deus. Então, a lei nos pune pelo pecado que nós temos cometido, e a graça de Deus nos oferece, então, a salvação para que possamos ser assim reconciliados com o nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo mostra essa diferença grande que existe entre aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, debaixo da sua graça, e aquele que está ainda sob a condenação da lei. A lei traz a condenação porque nenhum de nós é capaz de cumprir a lei integralmente. Se nós fôssemos confiar na nossa capacidade de cumprir a lei de Deus integralmente, certamente seríamos condenados todos ao inferno, porque não somos capazes de cumprir a lei de Deus. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos deu a Cristo para ser nosso Salvador. E então, Ele olha para nós, e toda a lei, e todo o pecado que nós cometemos, que transgride a lei, foi pago por Cristo Jesus na cruz. Então, aqueles pecados que nós cometemos e que não serão modificados pelo nosso Senhor, foram pagos por Cristo na cruz. E quando o Senhor olha para nós, ainda com esses pecados que ainda existem no nosso coração e que vão continuar em nosso coração até que sejamos redimidos pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Esses pecados, quando Cristo olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele não vê esses pecados em nós, mas imputa esses pecados em Cristo Jesus, e por isso é que nós somos aceitos diante de Deus. Não pelo nosso próprio mérito, não pela nossa própria... porque nós cumprimos a lei, mas porque naquilo que ainda infringimos a lei, mesmo sendo filhos de Deus, esses pecados que nós ainda infringimos a lei foram pagos por Cristo Jesus. E o Senhor Deus olha para esses pecados em Cristo Jesus pagos e não imputa mais a nós esses pecados. E a palavra de Deus diz que todo escrito de dívida que pesava sobre nós foi riscado e pago pelo nosso Senhor, nosso Salvador. No versículo 13, então, João conclui dizendo: essas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aqui então o apóstolo apresenta os motivos pelos quais ele prega essas coisas aos crentes. A primeira coisa, o primeiro motivo, é para a satisfação e conforto dos cristãos. O crente tem a vida eterna que eles encontram e recebem gratuitamente no Evangelho. Então, e o cristão então precisa saber que tem essa vida eterna para que ele possa se sentir estimulado, encorajado e confortado para seguir adiante, vivendo sob essa perspectiva de que a nossa vida por aqui é passageira, somos apenas peregrinos aqui, e a nossa vida é eterna nos céus com o nosso Senhor. Essa é a perspectiva que o cristão sob essa perspectiva que o cristão deve viver, para que possa ter o conforto e o consolo em todas as suas aflições nessa vida. E por viver dessa maneira, temos então que valorizar as Escrituras que foram escritas para nossa salvação e nossa consolação. Se somos realmente convertidos, se somos realmente filhos de Deus, temos que ler a palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos aquilo que irá nos confortar, aquilo que irá nos animar, aquilo que irá nos consolar na nossa vida como peregrinos aqui. Em segundo lugar, para a confirmação e o progresso da nossa vida santa, para que nós possamos então continuar a crer na palavra de Deus. Nós precisamos perseverar no caminho do Senhor. Não basta crer uma vez, não basta sermos batizados uma vez e professarmos nossa fé publicamente, não basta eventualmente crer que Deus é o Senhor e em outros momentos tomarmos nós mesmos a direção e o controle da nossa vida, mas temos que crer e perseverar em nossa crença. Como diz a doutrina da perseverança dos santos, aqueles que realmente são chamados pelo Senhor Jesus irão perseverar até o final. E temos que buscar essa perseverança lendo a palavra de Deus para que possamos nos fortalecer e nos confortar e assim perseverar no caminho do Senhor.
A palavra de Deus nos ensina que esse caminho é um caminho